O programa Perfil Parlamentar está de volta, trazendo uma série de entrevistas com os vereadores para falar sobre as suas atividades ao longo do ano de 2014. Nosso convidado de hoje é o vereador Raul Cassel, do PMDB. Olá, vereador, seja bem-vindo. Da mesma forma, obrigado pela oportunidade, vamos conversar. Tivemos um ano bastante corrido, com eleições realizadas no Brasil, com Copa do Mundo, né, e eleições em nível federal, estadual. Como é que o senhor define o seu mandato, a sua atuação, mesmo com todas essas atividades? Bom, eu acho que com respeito à Copa do Mundo, nós nos submetemos à condição de torcedor, né? E dentro disso, logicamente, que houve uma mudança no calendário, né, de trabalho, na mudança de calendário, até mesmo aqui da Câmara, em função das partidas de futebol. E a Copa, que acredito eu que foi uma coisa boa para o Brasil, sob o ponto de vista de mostrar um Brasil diferente do que muito se sabe a nível internacional. Eu acredito que as estruturas que foram mobilizadas para esse país, tanto a nível de estádios de futebol, mesmo que considere que alguns são totalmente desnecessários, né? Mas hoje são uma realidade, tende a modificar e qualificar o esporte, especialmente o futebol dentro do Brasil, mas os estádios também para apresentações, shows, enfim. Carece ainda de uma prestação de contas dessas verbas que foram gastas, que foi algo que fiz questão de dizer muitas vezes, no sentido de que muito recurso público foi utilizado para essa Copa e em nenhum momento se viu uma prestação de contas dos custos, dos gastos, da onde saiu. Certamente que esses recursos deixaram de atender outras necessidades e até mesmo para avaliação, né, da possibilidade de superfaturamento, de corrupção que está tão em voga no país. Quanto à situação das eleições, sem dúvida que foi um grande momento democrático que os brasileiros tiveram. Este ano uma disputa muito polarizada, especialmente a nível nacional, com uma divisão, diria, mínima, com uma setorização da política a nível nacional, com uma situação de interesses bem evidentes, regionalizados, de que o que cada um espera e o que cada um hoje se utiliza de programas sociais, enfim, do que o governo estabelece, mas que culminou, né, com a reeleição da presidente a nível federal. Já a nível do estado do Rio Grande do Sul houve um posicionamento maciço pela substituição do governo, mantendo a tradição dos últimos anos a nível de governo, e sem dúvida que o Sartori, da qual estive presente muito próximo, até por ser do meu partido e pelo meu envolvimento na campanha eleitoral, me parece uma pessoa sensata, mas que vai encarar um grande desafio pela frente, num estado que vem acumulando prejuízos e falta de gestão no sentido de reverter a possibilidade de ocupar um grande destaque na economia, como já houve no passado. Deixou os commodities de ser algo de privilégio do estado do Rio Grande do Sul. A nossa indústria não evolui como deveria, especialmente está abaixo do crescimento de vários estados brasileiros, e sem dúvida que isso altera, né, o posicionamento econômico do estado. Além disso, a nossa máquina governamental gasta mais do que arrecada, e por isso nós temos um superávit negativo que já vem ocorrendo há muitos anos e que certamente que para mudar esse rumo haverá de se renegociar a nossa dívida a nível federal e sem dúvida que alguns cortes a nível de gastos públicos deverão acontecer. Espero que não seja pelo aumento de impostos. Tá certo. O senhor foi candidato a deputado estadual nessa eleição. Como é que foi essa experiência? Exatamente. Bom, na verdade, eu quando me candidatei à presidência do PMDB no final do ano passado, eu não tinha essa pretensão de vir a estar candidato a deputado estadual, não que não o quisesse, mas havia um acordo de que o Jair Foscarini, nosso ex-prefeito, amigo meu, seria o candidato do partido, e assim correu a situação da homologação da candidatura dele. No entanto, aqueles revés que a vida nos apresenta, o Jair partiu de maneira muito precoce, no momento
quase que no limite das eleições. E eu virei candidato a deputado estadual, até para preenchimento de um espaço na cidade, num tempo assim bastante curto, e o que de certa maneira também acabou por me prejudicar na candidatura, tendo em vista que muitos apoios já estavam selados. Parece que uma candidatura desse porte se constrói com no mínimo 2 anos de trabalho, que foi o que eu imaginava que deveria ter feito. Fiz uma votação aquém do que eu esperava, né? Não só em Novo Hamburgo como fora, e aí envolveu questões financeiras, que esperava ter a possibilidade de um financiamento maior, mas mantive a postura e os que me ajudaram de uma maneira limpa e correta. Da mesma forma, não tive o apoio integral do partido, nem a nível municipal, nem a nível regional, o que de certa maneira me desgostou um pouco. Talvez seja essa a minha maior mágoa em termos das eleições, porque sabia que seria muito difícil, com o número de candidatos que tem, atingir, né, no meu caso, 32 mil votos, que foi com a quantia com que se elegeu o Thiago Simon, que foi o último que entrou ainda com vaga para a Assembleia. Questiono também muito os eleitores da cidade de Novo Hamburgo, que num contingente de 180 mil eleitores, um pouquinho mais de 70 mil votaram nos candidatos da cidade, né? Onde vi desfilar por aqui propaganda, inúmeros candidatos que não andam por aqui, que não pisam aqui, que não trabalham aqui, que não virão aqui, né? Alguns deles reeleitos, que continuarão não vindo aqui, não lidando com os problemas da cidade. Talvez isso reforce mais uma vez o meu posicionamento a favor do voto distrital. De toda maneira, foi uma experiência gratificante. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, tive a oportunidade também, especialmente em Novo Hamburgo, mas também na região, de aprofundar o conhecimento das coisas boas, do desenvolvimento econômico e das deficiências, né, inerentes a essas cidades, da qual privilegiei o Vale dos Sinos como sendo a minha área de atuação principal. De que forma o senhor acredita que essas eleições do ano de 2014, com essas questões que o senhor falou aqui em nível municipal, a vitória do José Ivo Sartori no estado, já influenciam as eleições de 2016? Como o partido está se articulando já para a prefeitura? Bom, não tem nenhuma dúvida que, passada a última eleição, até estão por tomar posse, a eleição municipal ganha certamente o destaque do momento e passa a ser a próxima busca tanto dos candidatos quanto dos partidos políticos. Eu, pessoalmente, tenho, isso não é nem como presidente do partido, tenho a opinião de que a reforma política deve acontecer. Nós temos que restringir esse número absurdo de partidos a nível nacional. Nós temos que rever essas eleições. Penso que as eleições deveriam acontecer a cada 5 anos, no executivo, sem a possibilidade de reeleição, no legislativo, com pelo menos uma oportunidade de reeleição, e aí passando a um outro nível da esfera política, e eleições em todos os níveis. O que representaria uma economia para o país, uma vez que tu iria eleger no mesmo momento de vereador a presidente da República, o que representaria uma consonância das ideias, porque assim hoje como funciona, a cada 2 anos muda o município, muda o estado, as relações que se fizeram entre as secretarias de estado, os ministérios e as próprias secretarias municipais, a cada 2 anos já está mudando essas relações. São outras pessoas, são outros projetos que muitas vezes alguns são descontinuados. Então acredito eu que nós unificando teríamos inclusive mais pessoas com possibilidades de auferir cargos políticos, porque hoje o que acontece? Fulano é deputada, ele volta para ser prefeita, e na outra é mais oportuna, ele vai a deputado federal, e esse vai e vem, que aí não haveria essa possibilidade, porque uma vez que ocorresse todas ao mesmo nível, nós teríamos que ter um posicionamento de qual a busca de cada um. Certamente que isso
iria despertar até o aumento de lideranças políticas que hoje, especialmente a nossa cidade, está carente de revelações com porte técnico, com porte político, com capacidade de diálogo, com capacidade de discurso e com capacidade de conhecimento das coisas públicas, né? Temos algumas pessoas vinculadas à vida privada ou outros que surgem e vão aprendendo, mas a nossa sociedade, isso é uma crítica a todos nós, carece da formatação de novos líderes que venham a nos gerar uma certa segurança de que o futuro está encaminhado com esses novos nomes. Outra questão que é bastante complexa até para as pessoas entenderem são as alianças, né? O seu partido PMDB, em nível federal, é coligado à presidente Dilma, ao Partido dos Trabalhadores. Aqui no estado são os dois opostos, as duas forças contrárias. Como é que o senhor vê essas alianças? Nem me fale nesse assunto. Isso é a maior vergonha que eu tenho a nível de partido. Porque um partido da grandeza do PMDB, um partido que sempre elege um número maior de senadores, de deputados, tem uma boa bancada a nível estadual, uma representatividade de prefeitos, vice-vereadores, né, despontando como liderança nacional. Não ter a capacidade interna de formatar uma candidatura própria, para mim é vexatório, e foi por isso que eu, Raul, não apoiei a presidente Dilma, né, nesse momento em que acredito que os interesses voltados a cargos e interesses pessoais hoje suplementam os interesses partidários. Espero que o partido tenha a hombridade de botar no seu devido lugar aqueles que forem condenados pelos petroleiros, pelos petro alguma coisa aí que está em voga, e que o partido volte a discutir. O que me alegra um pouco é que na eleição anterior, 21% do partido votou contra a coligação somente, e ela aconteceu com do Michel com a presidente Dilma. Nessa já foi 42% das pessoas contrárias. Eu espero que não se repita isso. E não que o PMDB vá se subjugar ao outro lado. Não, mas que tenha as suas ideias, a sua candidatura própria, o seu posicionamento, e que haja de tal forma. Não sendo vencedor, logicamente que num segundo turno vai ter que optar por um dos lados que for vencedor. Mas isso se faz, essa construção é necessária e tem que acontecer, mesmo que tu não tenha êxito na primeira, daqui a pouco na segunda tu vai ter. Tá certo. No próximo bloco nós estaremos de volta conversando com o vereador Raul Cássio. A Câmara de Novo Hamburgo lança mais um canal de comunicação com os cidadãos, o aplicativo Fale com a Câmara. O app está disponível gratuitamente no Google Play para todos os que utilizam o sistema Android no celular ou tablet. A ideia é facilitar o contato com a casa e principalmente com os vereadores. Além disso, por meio do Fale com a Câmara, é possível acessar informações sobre o município, o Poder Legislativo, os vereadores e todos os projetos já apresentados. Também há links para o Portal Transparência, a TV Câmara, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e a Ouvidoria Parlamentar. Baixe o aplicativo Fale com a Câmara e acompanhe na palma da sua mão as propostas que são importantes para o futuro da nossa cidade. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. O programa Perfil Parlamentar está de volta. O nosso convidado de hoje é o vereador Raul Cássio, do PMDB. Vereador, no bloco anterior falamos das questões da política nacional, estadual. Agora, voltando um pouco para a sua atuação
parlamentar. Quais os projetos o senhor destacaria deste ano? Tivemos um bastante importante do senhor, em parceria com a vereadora Patrícia Beck, que proíbe a instalação e a construção de presídios na área urbana da cidade, né? Como é que está esse projeto e quais outros o senhor destacaria? Certamente. Bom, esse é um projeto polêmico, né? Porque ninguém quer presídio do lado da sua casa, né? No entanto, segundo dados do próprio delegado aqui, a nível de município, 90% das situações de criminalidade no município de Novo Hamburgo foram oriundas do sistema semiaberto. A nível de furtos, a nível de homicídios, a nível de tráfico de drogas, enfim, todos os crimes que houveram. Se 90% dos problemas estão praticamente ali, é sinal de que ali não pode mais ser o local da delegacia de polícia, do presídio municipal. Por vários motivos. Está defasado, não comporta mais, não consegue ressocializar, não cumpre com as suas funções. Então há de se construir um presídio novo e já há o destaque por parte da SUSEP de uma verba de recursos para a construção e nós temos que definir um novo local. Logicamente que com isso, e até fui assim, interpelado por algumas pessoas, não estou jogando de maneira nenhuma, nem a Patrícia, o presídio para Lomba Grande, apesar que é uma das áreas do município, que também pode ser alvo, né, de ser o local. Mas temos outras áreas, o local em torno da fase, que hoje já tem um local destinado a isso. Temos outros locais aí a nível perto da subestação, da CE, que seria uma logística ali. Temos alguns locais com áreas isoladas na Boa Saúde, enfim, no Alpes do Vale, não no bairro, que aí abrangeria a parte urbana, mas tem alguns locais aí que nós, vamos dizer, poderíamos deslocar e essa vai ser uma decisão que vai caber ao prefeito municipal. No entanto, eu chamo a atenção para uma situação. Hoje, Novo Hamburgo já tem uma população de 600 presos. Não aqui em Novo Hamburgo, mas 600 pessoas condenadas cumprindo pena. Então a cidade também é responsável por ter um presídio, aquilo que ninguém quer, só que também os outros municípios não querem que nós estejamos enviando os nossos presos para a cidade deles. Sim. Então isso praticamente daqui a pouco vai comportar um departamento dentro da cidade, isso sem falar naqueles que estão por ser julgados, naqueles a cada fim de semana que são presos mais não sei quantas pessoas. Nós temos que trabalhar bem com essa situação, nós temos que rever, nós temos que oportunizar trabalho aos presos dentro do presídio, como já aconteceu com a Fundação São Dimas no passado em Novo Hamburgo, e certamente essa é uma discussão que a sociedade como um todo deve enfrentar. Ninguém quer do seu lado da sua casa, mas também ninguém quer bandido entrando dentro da sua casa. Então alguma coisa nós temos que agir como sociedade. O problema não é só do governo, é de toda a sociedade, porque não é o governo que produz bandidos, até produz alguns corruptos e tal, mas a sociedade produz essas pessoas que vêm com problemas familiares, que vêm com falta de limites, que vêm com desmandos, que vêm com falta de oportunidades, enfim, são vários os motivos que nós temos que analisar e trabalhar em cima disso. Olha, eu destacaria também o projeto que a gente fez aí visando a combate às enchentes, a proibição da colocação de materiais materiais de construção por mais de 24 horas nas calçadas de Novo Hamburgo. E isso se viu muito à medida que a chuva acontecia, esse material ia direto para o bueiro e entupia, e o problema, todos vocês já imaginam qual é. Então isso é uma situação que passa a ser lei no município de Novo Hamburgo, a necessidade da preservação dos passeios públicos, onde a prefeitura tem que exigir, tem que cuidar, isso faz parte da acessibilidade, tem que multar, inclusive, e tem que realizar o serviço apresentando a conta, se mesmo assim o cidadão se negar a cumprir isso. Destaco ainda o projeto que determina que as empresas prestadoras de serviço, telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura, no caso
do tamanho da população de Novo Hamburgo, que tenha a sua sede, o seu escritório dentro do município de Novo Hamburgo, para evitar que a gente seja refém do bibi, do 0800, das respostas que nunca vêm, das ofertas milagrosas na hora da venda, mas as dificuldades imensas na hora do cancelamento de um serviço desses, que hoje já é lei em Novo Hamburgo e que nós temos que fazer cumprir. Eu me dediquei também muito à ciclovia, na época com abaixo-assinado, incomodando a prefeitura, o pessoal do Transurb, a ciclovia saiu. Mas infelizmente hoje ela não está regulamentada, ela não está sinalizada, ela não cumpre 100% com a sua finalidade. Tem um problema com os pedestres que estão utilizando a ciclovia. Né? E eu faço uma leitura muito clara. Se os pedestres têm essa necessidade de utilizar ela, é sinal que nós não dispomos na cidade de outros espaços que propiciam um espaço plano, sem buracos, vamos dizer, de uma extensão, como é o caso da ciclovia. Aparentemente existe uma certa harmonia, mas ela tem que ser sinalizada e foi denominada por minha autoria, com o nome de Vitor Nicolau Kerbs, um grande desportista da cidade de Novo Hamburgo, que merecia essa referência, né? Bom, tivemos mais alguns projetos aí que apresentamos até mesmo em parceria. Agora, por fim, a situação do preço reduzido para a cirurgia bariátrica, né, para os portadores, que foi ridicularizado por algumas pessoas e tal, mas que já teve uma conversa com o pessoal do sindicato da gastronomia, da hotelaria da cidade de Novo Hamburgo, e eu até tenho que concordar com eles, que nós não temos que fazer um projeto de lei para cada tipo de doença. A lei, então, ela atingiria um ponto básico: disponibilizar as pessoas portadoras dessa situação, ou qualquer outra pessoa, a oportunidade de uma porção reduzida. Sim. O que evitaria o desperdício, as sobras, muitas vezes, atenderia a necessidade, e aí eu não chamo tanto atenção para o preço, mas sim a possibilidade de comer um inteiro, de comer um meio, de comer um mini. E isso em alguns locais da cidade já existem. Eu acredito que a discussão seja em torno de 5% dos estabelecimentos. Eu acho que não tem o que fazer com os rodízios. As pessoas, infelizmente, vão ter que buscar outros lugares, porque não tem como fazer um rodízio inteiro, meio rodízio, alguém ficar cuidando. E os bufês aquilo hoje já atendem essas necessidades. Isso já é lei em Porto Alegre, já é lei em Curitiba, já existe projeto a nível nacional. Fiquei feliz também que a nível federal hoje está proibido fumar nos lugares públicos em ambientes fechados, uma lei que foi de minha autoria, e aí eu também destaco o vereador, o suplente vereador Daniel Chocal, que não conseguiu êxito no momento, que nós conseguimos levar adiante no período seguinte, com uma aprovação 3 anos antes do que a nível federal, dentro da cidade de Novo Hamburgo. As pessoas se acostumaram com isso, praticam isso e hoje estão adaptadas a essa condição. Vereador, no próximo dia 15 nós teremos a eleição da mesa diretora aqui da casa e este ano vai ter, já se falou, vai ter uma chapa de oposição para concorrer à mesa diretora. Qual vai ser o papel da oposição nesta eleição? Dentro do regime democrático, né, a unanimidade muitas vezes ela é burra, às vezes ela é consagradora. Mas tem o dito popular que diz que a contestação, não a contestação sistemática, mas a contestação de verificar, de fiscalizar, de estar em cima, de gerar cobranças, de estar, vamos dizer, verificando o andamento do processo legislativo, faz com que nós tenhamos dentro da casa a situação e a oposição. Eu luto muito por um poder legislativo mais independente. Estive já no executivo e não vim aqui, não fazia aquele tipo de lobby costumeiro, como eu vejo acontecer muito frequentemente, numa situação muitas vezes de subserviência do poder legislativo em função do poder executivo, por acesso a benesses, outros porque detêm alguns cargos dentro do governo.
Então isso eu luto contra isso, realmente. E o fato de estar em jogo a eleição da casa, o bloco oposicionista está se organizando e acredita que vai apresentar a sua chapa concorrendo. É lógico que é difícil, porque numericamente, se nós formos ver a condição do hoje, o bloco governista tem maioria aqui na Câmara, mas eu acredito que as propostas, o convencimento, a possibilidade, pode daqui a pouco haver uma surpresa. Muitas reuniões, então, encontros até o dia 15. Algumas reuniões devem acontecer e eu já vi, como dizia um administrador da cidade em outros tempos, aqui até cavalo pode voar, né? Então nós temos que estar atentos, temos que fazer com que o processo seja com a maior transparência possível e que a presidência da casa seja comprometida com o Poder Legislativo, independente de quem venha assumir, comprometida com o bom andamento. E aí eu tenho que elogiar o presidente Nasson, que entrega seu mandato. Acredito que ele conduziu de maneira firme, mas democrática, sem uma imposição pessoal, respeitou o regimento interno, apesar das discussões inúmeras que tivemos. Participei este ano como líder da oposição, em muitas situações intervi por várias causas, perdemos muitas vezes, conseguimos bons resultados em outras. Participei também da Comissão de Constituição, Redação e Justiça dessa casa, que é uma comissão extremamente importante na definição da capacidade legal dos projetos prosperarem e irem à votação. Então, esse foi, vamos dizer, a participação e, logicamente, a participação que tu faz na rua, né? Participando dos eventos, atendendo solicitações, encaminhando muitas vezes coisas que nem deveriam ser do legislativo, mas que, tendo em vista não haver o resultado esperado pela população, se socorrem aos vereadores, não só a mim quanto aos demais, onde tu tenta fazer uma ponte com o executivo, com situações possíveis, outras não foram possíveis, né? Mas sempre buscando, né, dar a orientação correta para as pessoas, evitando o assistencialismo. Acredito que o nosso papel de fiscalização como membro da oposição, do orçamento, das causas públicas, denunciando, faz parte do processo democrático, até porque, como disse antes, já estive do outro lado e vi que faz parte, né? A gente não pode esmorecer quando está no poder, as demandas são grandes e eu espero Novo Hamburgo melhor para 2015. Tá certo, vereador. Para finalizarmos, então, qual a expectativa do seu mandato para o ano de 2015? Nós temos uma série de projetos aí que nós estamos investigando, apesar que deixo claro que talvez em alguns momentos não faltam leis. Falta fiscalização, falta regulamentação de algumas leis, falta revisar algumas leis que estão antigas, que podem se adaptar a novos tempos. Mas continuamos abertos, eu tenho uma ação mais voltada para a área da saúde, também tenho uma dedicação para o lado da educação, para o lado do desporto e assumir como um compromisso também a possibilidade de interferir em políticas públicas para os idosos, que é um contingente de pessoas que em 2020, 2025 chegará a 20% da população brasileira e certamente que nós temos que estar preparados para oferecer oportunidades de dignidade, de políticas públicas, enfim, até de enquadramento de oportunidades e de trabalho. Tem muita gente aposentada com excelentes condições hoje de ainda desempenharem funções rentáveis, já talvez sem aquele cumprimento daquela carga horária toda, mas que são pessoas que detêm experiência. E li uma reportagem não faz muito, numa das revistas, em que começa a ser valorizado de novo esse contingente de pessoas. Estaremos aí, com as portas abertas, trabalhando, fazendo as reuniões setoriais que faço com pequenos grupos que me dão subsídios para a apresentação de projetos, para cobranças, enfim, para o meu mandato legislativo.
Tá certo, muito obrigado, um bom final de ano para o senhor. Eu que agradeço essa oportunidade, desejo muita paz, muita saúde, muito poder de desenvolver o sentimento de espiritualidade, de fomento da família, que é a principal instituição que os próprios brasileiros consideram, e que possamos ter um Feliz Natal, um momento diferente, um momento de reflexão e um estupendo 2015 para todos nós, com muita saúde. Ok, obrigada. Esse foi o vereador Raul Kassel falando sobre as suas atividades parlamentares no ano de 2014. No próximo programa estaremos de volta com mais um vereador contando um pouco do seu mandato. Até o próximo.